Boa tarde, amigos. Com grande alegria que me encontro aqui com vocês, para mais essa tarde de estudos. Vamos dar um tempinho para o pessoal entrar. Vocês vão me falando como é que está o som. Boa tarde, Mercedes. Vocês estão me ouvindo bem? Tá bom o som? Daqui a alguns minutinhos a gente já começa, tá? Obrigada, Raquel. Oi, Helder, amigo querido. Saudades. Beijo, querido. Daqui a alguns minutinhos a gente já começa, 2 minutinhos, na verdade, com o nosso tema. Por enquanto, vamos ouvindo essa música, nos imantando com a espiritualidade amiga, para que consigamos compreender o que vamos estudar juntos hoje, tá? O pessoal está entrando na sala. Boa tarde a todos. Vamos começar então? É uma grande alegria estar aqui com todos vocês nessa nossa tarde de estudo, do tema da palestra da CEFIF. Como todos sabem, desde o início da pandemia, nossas palestras, os evangelhos são feitos online, ao vivo pela plataforma, pela página oficial no Facebook da CEFIF. As palestras acontecem de segunda às 20 horas, quinta-feira, como o dia de hoje, às 14 horas, sextas-feiras às 19 horas e aos domingos às 10 horas da manhã. Os evangelhos, as lives, os evangelhos acontecem de terça, quarta, quinta e sábado às 19 horas, também na página oficial do Facebook da CEFIF.
Quem perdeu não tem problema algum, porque todos esses vídeos, tanto das palestras quanto dos evangelhos, ficam também disponibilizados no canal oficial da Cefif no YouTube. Aproveita, entra lá no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações, porque assim, quando um vídeo novo que a gente colocar lá, quando a gente colocar um vídeo novo lá, vocês serão notificados. Tá bom? Então, cerca de uma hora e pouco que acaba cada palestra, cada evangelho, os vídeos já estão no YouTube também, ok? Hoje eu estou no formato sozinha, não tenho algum companheiro para dirigir a mesa, porque eu tenho um problema de tecnologia, né, que não dá certo a transmissão dos slides pela plataforma que a gente está usando, que é o streaming. Então, fico congelada por conta da minha internet. Então, eu faço sozinha, entre aspas, né? Porque nossos amigos espirituais estão aqui comigo, ok? Então, vamos fechar os nossos olhos, nos colocar em posição de prece agora, permitindo que a espiritualidade amiga, permitindo que Jesus estejam conosco neste momento de estudo, de aprendizado, de muito saber. Que tenhamos verdadeiramente a nossa vontade fortalecida para não apenas deixar esses conhecimentos no intelecto, mas que esses conhecimentos desçam até os nossos sentimentos, até as nossas ações e se tornem parte constante em nossa existência. Aquilo que começa por obrigação se torna um dever e logo mais se torna um hábito. Agradecemos a espiritualidade amiga aqui conosco, que prepara todo o trabalho dessa casa maravilhosa que tanto nos ampara. Pedimos, Senhor Jesus, que fique conosco durante toda a reunião. Que a tua paz seja a nossa paz, Senhor Jesus. Graças a Deus, graças a Jesus. Que assim seja. Vamos lá? Boa tarde, Celeste, que entrou agora. O tema hoje que a gente vai conversar é o julgamento, né? Não julgueis. Um tema um tanto quanto cabeludo, né? Para nós que estamos aqui encarnados, né? Então, Emmanuel tem inúmeras lições sobre esse assunto. Eu peguei 3 delas e fiz uma compilação para a gente poder estudar. Então, eu peguei a lição A Face Oculta, que está no livro Encontro Marcado, parte da lição Enquanto Podes, que está no livro Palavras de Vida Eterna, e a lição No Momento de Julgar, que está no livro Chico Xavier Pede Licença. Então, eu juntei um pouco dessas lições que falam sobre o julgamento e trouxe aqui para a gente conversar um pouquinho sobre elas, ok? Depois eu coloco o nome dos livros na descrição. Toda a obra de Chico é maravilhosa, ditadas por Emmanuel, então não há nem o que dizer, né? Então, agora perguntas não de Emmanuel, mas perguntas da Luciana. Quantas vezes tomamos a posição de advogados de defesa, advogados de acusação, fazemos parte de um júri, somos testemunha, somos juízes? Quantas vezes somos réus e somos vítimas? Eu estou falando isso no nosso dia a dia. Quantas vezes no nosso dia a dia eu tomo uma posição de advogado de acusação, de juiz, de testemunha? Né? Quantas vezes eu aponto, acuso, condeno, aplico sentença? Já pararam para pensar sobre isso? Quantas vezes eu transito entre essas posições? Então vamos analisar só o dia de hoje, por exemplo. De hoje eu acordei 6h30 da manhã, agora são 14h05. Então, das 6h30 da manhã até agora, né? Vamos analisar, cada um vê a hora que acordou, né? Então,
Então, no momento que nós levantamos até agora, né, no início da nossa palestra, quantas vezes já julgamos? Quantas vezes nos colocamos na posição de advogado de acusação, promotor, juiz, carrasco e executor? Somente hoje, do momento em que acordamos até o momento dessa palestra, e os outros que irão assistir depois, até o momento que iniciar e que começar a assistir essa palestra. Quantas vezes, né, nos colocamos nessa posição de advogado, né, de acusação, de promotor, de juiz, carrasco, executor, né? Somente hoje, quantas vezes eu apontei o meu dedo, eu direcionei o meu pensamento para um julgamento. Somente hoje. Cada um faz a sua análise e contabiliza, né, os dias, né, dia a dia. Quantas vezes a gente transita nessas posições. Então, Paulo, tem uma citação de Paulo para os romanos. Paulo emitia inúmeras cartas às comunidades que ele assistia, né? Era mentor, né? Tá muito comum a palavra hoje, mentoria. Então, Paulo fazia a mentoria dessas comunidades. E nessa ele enviou para os romanos, está em Romanos, capítulo 10, capítulo 14, versículo 10. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Cristo. Olha o que Paulo, adoro Paulo, né? Enviou os romanos e envia a todos nós, porque essa mensagem é para agora, é atemporal, é uma lição atemporal. Não fica velha, não cai em desuso, né? Então, por que eu julgo meu irmão? Por que eu desprezo meu irmão? Se eu vou comparecer perante o tribunal do Cristo de Deus, que é o verdadeiro juiz supremo de tudo, de todos. Vamos analisar essa passagem, né? Então, já entrando na lição, né? Emmanuel, na compilação dessas 3 lições, ele diz assim: no momento de julgar alguém, como poderás julgar esse alguém de todo se não conheces tudo? O que ele quis dizer com isso? Como que eu posso julgar o meu irmão, a ação daquela pessoa, se eu não conheço tudo? Ou seja, o que fez com que aquela pessoa chegasse até aquela atitude que, para mim, na minha visão, é equivocada. Como que eu posso julgar se eu não tenho essa visão periférica do tudo do outro, como o outro não tem de mim, né? Então, será um julgamento justo? Emmanuel dá alguns exemplos aqui pra gente. Ele diz assim: soubeste que certa mulher caiu em desequilíbrio diante dos círculos sociais que fizeram pesar sobre ela a própria condenação. Alguém, todavia, Emmanuel pergunta, lhe enxergou a face oculta, o íntimo, e leu nela, inscrita a fogo de aflição, as histórias das lutas terríveis que a acusada sustentou com a necessidade, sem que ninguém lhe estendesse mãos amigas nas longas noites de tentação? Então, todos estavam acusando essa mulher que caiu em desequilíbrio, né, no âmbito social, mas eu enxerguei o todo que fez, né, com que ela fizesse essa escolha equivocada. Né? Eu vi todas as necessidades que ela passou, sem apoio, sem uma mão estendida, né? E sem um apoio para tirá-la daqui das longas noites de tentação, aquela voz que chama, né? A razão, não faça isso, eu te ajudo.
Já pararam para pensar nisso? Ele continua ainda na lição. Outro exemplo que ele dá para a gente pensar. Tiveste notícia do viciado socorrido pela polícia e escutastes os conceitos irônicos daqueles que abandonaram a própria sorte. No entanto, alguém examinou a face desconhecida de criatura a quem se negou a bênção do trabalho ou do afeto e reconheceu que ninguém o ajudou a libertar-se da revolta e da obsessão? Já pararam para pensar nisso? Que aquele irmão que se encontra na droga-adição, né, ele pode estar passando por um processo obsessivo, ou ele fraquejou diante das tentações do mundo, ou ele recorreu isso para cobrir a dor da falta de afeto, né? A dor de não ter uma bênção do trabalho, uma dor familiar, ou eu só estou vendo, né, um reflexo disso, né, que é aquela criatura viciada, perdida no vício. Né? Eu tenho como ver esse todo atrás? Se eu não tenho, por que eu vou julgar? Emmanuel continua com outros exemplos. De que maneira medirias o remorso do espírito de um homem assassinado, na hipótese deste mesmo assassinado haver provocado seu contentor, que executou, fez, né, o assassino, até que o antagonista, o assassino, lhe furtasse o corpo no instante de insanidade? É muito fácil acusar aquele que cometeu este ato equivocadíssimo, que é tirar a vida do outro, né? É muito fácil, a gente faz isso com extrema facilidade, mas eu enxerguei o todo, eu enxerguei o que levou essa pessoa a cometer esse ato insano num instante de insanidade. Quantos atos são cometidos em instantes, lampejos de insanidade, que é uma linha tênue entre a sanidade e a loucura? Mas eu estou ali julgando, né? Emmanuel continua. E como observarias o pesar do semelhante, às vezes ilhado no fundo de uma penitenciária, na posição de um morto-vivo, quando imaginado morto permanece vivo? E com que metro verificarias o sofrimento de um e de outro? Então, aquele que cometeu um crime, assassinou outra pessoa, se encontra agora encarcerado, cumprindo, né, toda a sentença promulgada aqui pela justiça social, justiça terrena, né? E, na verdade, eles ficam ali com muitos como mortos-vivos. E o que foi assassinado, na verdade, permanece vivo. E se aceitar isso com toda a veemência, com toda a calma, né, vai estar sofrendo menos que aquele que cometeu o crime, né, exceto aqueles que sofrem de alguma psicopatia, que não tem o remorso, não tem a dor, não tem arrependimento. Outros que não têm essas psicopatias sentem o remorso, o arrependimento, o sofrimento. Então é fácil julgar, né? Eu julgar aquele que cometeu esse crime, está lá encarcerado, mas eu consigo ver a situação que ele se encontra ali. Ele já foi julgado pela justiça terrena. Precisa ele do meu julgamento também? Ele já foi julgado pela justiça terrena, terá uma conversa, né, com Deus, que é o juiz maior,
Depois, precisa do meu julgamento? Será que precisa do meu julgamento? Emmanuel continua: com que pancadas ou palavras agressivas conseguirias punir durante algumas horas a criatura menos feliz que já carrega em si o tormento da culpa, a feição de suplício que lhe atenaza o coração noite em dia? Então, aquele que já se encontra culpado com o próprio chicotinho, precisa das minhas pancadas e palavras agressivas? Precisa? Tem um ditado que se diz chutar cachorro morto. Vocês já ouviram falar disso, né? Então, aquele que já se culpa, já carrega esse tormento profundo, íntimo, que às vezes nem extravasa isso, ele precisa das minhas pancadas, palavras agressivas, felinas, pontiagudas. Não sou eu que estou dizendo isso, Emmanuel. Para a gente analisar o nosso comportamento, eu comecei a palestra pedindo para que vocês analisassem somente este período, de hoje até agora. Quantas vezes eu julguei nas mínimas coisas? Vamos lá. Então, Emmanuel diz assim: quando estiveres identificando as chagas do próximo, recorde que alguém está marcando as causas que as produziram. Este alguém é o Senhor que vê o que não vemos. Então, gente, quando a gente abre o nosso caderninho ali, ó, para julgar, identificar o erro do outro, julgar, analisar, condenar, dar a sentença, Jesus, Deus, está anotando todas as causas que levaram aquele irmão a se encontrar naquela situação, porque ele vê o que não vemos. Ele sim pode julgar tudo, porque ele vê o tudo, o todo, e nós não vemos isso. Não vemos. Inúmeras situações de julgamentos ocorrem todos os dias, principalmente também nas redes sociais. Uma ferramenta perfeita, ótima, maravilhosa, né? Faz com que encontremos amigos que não vemos há muito tempo, faz com que encontremos coisas na internet, eu vou lá digito alguma coisa, já encontro, tal. Mas se eu uso essa ferramenta, né, como uma arma pontiaguda, eu posso ferir o outro. Tem muitas pessoas que cometem suicídio por conta de um comentário, de uma crítica, de um julgamento felino nas páginas sociais, Twitter, Facebook. Faz sentido isso, gente? Eu preciso perder o meu tempo julgando o outro, digitar um comentário, fazer um julgamento aqui na página do outro no Twitter? Eu preciso disso? Como que eu recebo isso se esse julgamento para mim? Como que eu recebo isso? Dói em mim? Se dói em mim, dói no outro. É óbvio. Então, usemos as ferramentas que temos disponíveis agora para o bem. Para o bem. Meu pai é uma pessoa quieta. E ele fala assim: eu falo pouco para falar menos bobagens. Então, se eu não tenho nada de acrescentar de bom para o outro, não digo, não julgo, não escrevo, não critico. Às vezes a pessoa ela cria até uma ópera, né? Feita de várias peças da vida do outro e não é nada daquilo. Então, quando eu estiver lá com o meu caderninho, eu falo caderninho da Inquisição, né, que eu me coloquei na posição de executor, de carrasco,
eu tenho que lembrar que Jesus, Deus, está marcando todas as causas que levaram o outro a fazer aquilo, causas que eu não vejo, não conheço. Continua Emmanuel. Em toda parte, acima de tudo, pensemos sempre na infinita misericórdia de Deus que reserva apenas um sol para garantir a face clara da terra. Durante o dia temos um sol, mas só para garantir a face clara da terra durante as horas de luz, em louvor do dia, mas acende milhares de sóis em formas de estrelas para guardar a face obscura do planeta durante as horas de sombra, em auxílio da noite, para que ela jamais se renda ao poder das trevas. Isso é lindo demais e eu vou repetir. Em toda parte, acima de tudo, pensemos sempre na infinita misericórdia de Deus, que reserva apenas um sol para garantir a face clara da terra durante as horas de luz, em louvor do dia, mas acende milhares de sóis em formas de estrelas para guardar a face obscura do planeta durante as horas de sombra, em auxílio da noite, para que ela jamais se renda ao poder das trevas. Então, aquele que está, ao nosso ver, no erro, no equívoco, Jesus, Deus, acende essas inúmeras estrelas para que aquele não se renda às trevas, ao equívoco, ou que saia, encontre o caminho para sair daquele equívoco. Ok? É muito lindo isso, muito lindo. Enquanto a gente apaga as luzes, apaga os sóis, Deus ilumina o outro. Enquanto eu aponto, eu apago, eu julgo, Deus ampara, ilumina, acalenta. O que Jesus fez com Madalena? Eu estava assistindo, eu gosto de contar uns causos, igual a Gênia. Eu estava assistindo um filme ontem, verídico, não vou lembrar o nome, acho que é Marshall. Então, por volta de 1930 e pouco, durante a segregação racial nos Estados Unidos, então era advogado que estava ali defendendo os negros que eram acusados de coisas que não haviam cometido, né? Esse caso é bem interessante. E lá era uma escadaria para subir no tribunal. Estava ali na escadaria repórteres querendo entrevistar esse advogado e tal. E um monte de gente com plaquinha, acusando o negro que era culpado por aquele crime. Outras plaquinhas defendendo porque não era culpado. E aquela balbúrdia nas escadarias do tribunal. Essas placas seriam necessárias? Ou eu posso orar e vibrar para um julgamento justo? Então, quantas coisas acontecem aí na mídia e eu aproveito para alfinetar, colocar pimenta, fogo, naquilo que o outro não precisa, principalmente se ele já estiver num processo de culpa. Ele não precisa disso. Ok, pessoal? Vocês vão me falando se vocês estão me ouvindo, tá? Continua aqui Emmanuel. Não precisaríamos tanto de justiça se não praticássemos a injustiça. E nem tanto da medicina se não tivéssemos doenças. Necessitaríamos, porventura, na terra, de tantas e tão multiplicadas lições em torno do bem, se o mal não nos armasse riscos, quase em todas as direções do planeta. Então eu preciso da justiça, eu não preciso aplicar a justiça, preciso da justiça. Por quê? Porque praticamos a injustiça. Tanto quanto ele faz essa analogia, eu preciso da medicina,
porque tenho as doenças. Então não precisaria de tantas lições em torno do bem, né? Se o mal não ficasse ali na espreita, né? Nos amasse esses riscos, né? Então é por isso que a gente precisa, né, das lições, dos exemplos no bem. E acreditar no bem, acreditar que eu posso ser melhor. Eu posso ser melhor. O outro pode ser melhor, mas eu tenho que preocupar primeiro comigo, eu tenho que me melhorar, antes de julgar o outro. Ok? Mas aí vocês devem estar perguntando, mas então o que eu vou fazer? O julgamento está aqui toda hora na minha cabeça, está aqui. Então a Emmanuel diz, o que eu devo fazer? Já que eu quero me colocar nessa posição de julgar, o que eu devo fazer? Ele diz assim, aprende, pois, desde hoje, de hoje em diante, a ensaiar tolerância e entendimento, para que o remédio por ti encomendado às mãos do agora não te amargue a existência, destruindo-te o coração. As pedras que arremessaste ao telhado alheio voltarão com o tempo sobre o teu teto em que te asilas, e os venenos que destilaste sobre a esperança dos outros tornarão no hausto da vida, ao clima da tua própria esperança, testando-te a resistência. Ah, mas isso aqui é porque eu tenho que temer a Deus, hora por hora, dente por dente. Não. Causa e efeito, retorno. A lei do retorno. Então, se eu quero que tenham tolerância e entendimento comigo nas faltas que eu irei cometer, eu preciso, desde hoje, agora, ensaiar a tolerância e o entendimento para com o outro. Porque o remédio que eu destino ao outro é o remédio que me será servido. O que eu arremesso em direção ao outro é o que virá ao meu encontro, sempre, desde que o mundo é mundo. Então, Emmanuel dá a dica, aprende, e dá várias, eu vou continuar aqui. Aprende desde hoje a tolerância e o entendimento. Quem tiver caneta aí, anota. Aprende desde hoje a tolerância e o entendimento. Distribui, portanto, a paciência e a bondade com todos aqueles, olha, gente, que se enganaram sobre a neblina do erro, para que não falte a paciência e a bondade do irmão a que te arrimarás no dia em que te assombra, te ameace o campo das horas. Então, o irmão que caiu na neblina do erro precisa da nossa paciência e da nossa bondade. Então, tolerância e entendimento, paciência e bondade. Auxilia enquanto podes. Ampara quanto possas. Socorre quando possível. Tolerância, entendimento, paciência, bondade, auxílio, amparo, socorro. Acabou por aí? Não. Onde o mal se destaque, faze o bem que puderes. Pegue a oração de Francisco de Assis. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Não vou falar inteira. Pegue a oração de Francisco de Assis. Então, onde o mal se destaque, faça o bem que puderes. Onde o ódio se agite, menciona o amor. Então, naquele fervo da discussão, ali, e seja em que âmbito, menciona o amor. Não seja a gasolina. Não seja a gasolina que abrasa. Seja o amor que apaga o fogo das discussões. Constrangindo a examinar a conduta do companheiro nessa ou naquela circunstância difícil, não lhe condenes os embaraços morais.
Não te acredites a cavaleiro dos novos problemas que surgirão a caminho. Então, tolerância e entendimento, paciência e bondade, auxílio, amparo, socorro, fazer o bem, mencionar o amor, não condenar. Porque eu quero tudo isso para mim. Se eu quero tudo isso para mim, eu tenho que ofertar ao outro tudo isso também. Ele continua: alivia quando puderes. Procura o bem, seja onde for. Olha o que o outro tem de melhor. Com os olhos de Jesus, o que Jesus faria? Pensa, o que Jesus faria? Eu não consigo, Luciana, fazer o que Jesus faria. Imagina, eu não consigo fazer nem o que o Chico faria. Ok, são exemplos. O caminho é esse. Posso começar a percorrer. E, sobretudo, desculpa sempre, porque ninguém fugirá do exato julgamento da eterna lei. Tolerância e entendimento, estou repetindo mesmo. Tolerância e entendimento, paciência e bondade, auxilia, ampara, socorre. Tudo isso na hora de julgar. Faz o bem, menciona o amor, não condena, alivia, procura o bem, desculpa sempre. Emmanuel continua: no momento de julgar, olha isso, quem for aí da lei, né, amplie mais os ouvidos, e quem não for, mais ainda. No momento de julgar, peçamos a inspiração da providência divina para que os magistrados que as circunstâncias vestiram a toga, a fim de que lhe acertem nas suas decisões, em louvor do equilíbrio geral. Porquanto é tão delicado o encargo do juiz chamado a interferir na ordem social, quão difícil é a tarefa do cirurgião convocado a interferir no corpo físico. Então, o que temos que fazer? Orar para aqueles que estão agora vestindo a toga, realmente a toga, são juízes, né, que vão colocar, colocam, delimitam a ordem social aqui, que eles se acertem, tenham as decisões mais assertivas nos julgamentos daquelas pessoas que se encontram ali perante eles, porque é muito difícil ser um juiz, quanto é difícil ser um médico. Então, nossa postura é de vibrar pelos magistrados, vibrar pelos promotores, vibrar para que todas as decisões deles sejam assertivas, porque refletem na ordem social. E quanto a nós outros, que não somos, os que não somos trazidos às sentenças da lei, ou seja, não temos a toga, já que não nos achamos compromissados para isso, porque essa profissão foi um compromisso, então eu não tenho esse compromisso, né? Não fui trazido à sentença da lei, então o que eu tenho que fazer? Usar a sobriedade e a compaixão em todos os processos de vivência pessoal, no cotidiano, no dia a dia, conscientes quanto devemos estar de que os justos são as âncoras dos injustos e de que os bons constituem a esperança para todos aqueles que a maldade ensandece. Então, nós que não temos nessa obrigatoriedade, esse compromisso do julgamento, eu falo em inúmeras palestras que a toga do juiz é pesada, aqui em 2 sentidos. A toga do juiz que trabalha com a lei é pesada, por isso precisa das nossas orações para as decisões mais assertivas. E a toga que eu não tenho que usar e que eu cismo em colocar em mim para ser juiz do outro é muito pesada. E eu não quero essa toga. Não preciso dela na minha existência, porque eu não quero, vou repetir isso em todas as palestras, eu não quero que alguém vista a toga para mim. E olha que lindo, os justos são as âncoras dos injustos.
apoio, aquele que alavanca, que tira das profundezas, né? Quem já puxou uma âncora, né? Sabe que ela vem lá do fundo. Então, os justos são as âncoras que vão içar esses injustos equivocados, né? E os bons constituem a esperança para todos aqueles que ainda se encontram, escolheram estar na maldade. Os bons são essa esperança, esse alento. No momento de julgar, ainda que te coloquem no último banco, entre os últimos réus, e mesmo que se te negue o direito de defender a própria consciência edificada e tranquila, a ninguém condenes, nem mesmo aqueles que porventura te condenem. Palavra final: use a misericórdia e acertarás. Use a misericórdia e acertarás. Luciana, então você está falando aqui do capítulo Sede Perfeitos? Não, eu não estou falando para sermos perfeitos. Eu estou falando que precisamos ser cristãos. Na lição capítulo 9, item 7, o 7 tem 9, a paciência do Evangelho termina com essa frase. Sede cristãos. Essa palavra encerra tudo. Então, capítulo 9, item 7 do Evangelho. Então, aqui não é o capítulo Sede perfeitos, né? É o intuito de sermos cristãos, porque se eu sou cristã, sou discípulo, eu sigo Cristo, eu tenho que seguir os passos dele. E ele é misericordioso sempre. Então, use a misericórdia e acertarás. Sede cristãos, que está tudo certo, né? Paulo aos Coríntios enviou uma outra frase assim: assim, aquele que julga está firme, cuide-se para que não caia. Olha o alerta de Paulo. Então, se eu julgo que eu não preciso de julgamento nenhum, cuidado, eu posso estar caindo e nem estou vendo. Ok, meus amigos? Era essa a mensagem que eu queria trazer para vocês no dia de hoje, né? Para todos nós, não para vocês, para mim, né? Eu acordei com a palestra quando eu fui solicitada para dar essa palestra na cabeça, e então eu queria muito trazer esse tema, né? Para a gente conversar um pouquinho, tudo bem? Então vamos agora nos colocar novamente em posição de prece, fechar os nossos olhos, para recebermos neste momento os eflúvios, as energias do passe. Pensamento em Jesus. E agora, já mais fortalecidos com todas as bênçãos que recebemos nesta linda tarde, é o nosso momento de doar. Levemos os nossos pensamentos num lindo campo florido, repleto de flores que nem conseguimos nominar nem explicar. Neste campo florido, iluminado pelos raios do sol, Jesus nos aguarda, sorridente. Corremos até Ele como crianças felizes que correm de encontro ao colo do Pai. Jesus nos aguarda, nos abraça, nos afaga os cabelos e nos convida a seguir a todos os locais onde o irmão esteja necessitado neste momento. Entramos com Jesus nestes lares, segurando na mão do Mestre, sentindo a sua energia
e tentando ver o que o Mestre vê. Pois o Mestre vê tudo, vê o todo, enxerga as dores, as feridas, as mazelas mais profundas, aquelas que não conseguimos nem nominar. Jesus, ajuda todos que se encontram nesses lugares, nesses lares. Ampara aos irmãos encarnados e também ajuda e ampara os irmãos desencarnados que porventura ali se encontrarem. Jesus percorre todos os ambientes, deixando a sua luz, a sua paz, a sua energia de amor contagiante. Voltamos para o campo florido com o Mestre, rodapiamos um pouco, sentindo o perfume das flores, sentindo a brisa tocar os nossos rostos. Seguramos firme na mão do Mestre. Olhamos para o seu olhar complacente e ganhamos coragem para orar. Bondoso, amado Mestre, amigo de todas as horas, estamos imensamente agradecidos, Senhor, por estar a caminho convosco, por termos essa oportunidade bendita de estarmos aqui uma vez mais, Senhor, na Tua seara, aprendendo, trabalhando, lutando, vencendo e acreditando cada dia mais na misericórdia divina, Senhor. O Senhor nos conhece profundamente, conhece o nosso íntimo. Conserta-nos, Senhor, dando-nos oportunidade de aplicar todos os Teus ensinamentos e seguir os Teus passos, ouvir com os ouvidos espirituais as Tuas palavras de vida eterna. Cura, Senhor, as nossas dores, fortalece a nossa coragem e continue seguindo conosco, hoje e sempre. Senhor Jesus, que a Tua paz infinita seja a nossa paz e que essa paz inunde os nossos corações. Graças a Deus e a Jesus. Que assim seja, Senhor. Amigos, eu queria agradecer a presença de todos vocês nessa nossa tarde de estudo. Lembrando, das palestras, como eu disse inicialmente, quem perdeu pode assistir lá no YouTube. Eu também gostaria de dar um recadinho da casa, Porque como todos sabem, durante esse momento de pandemia, a casa ela recebeu inúmeros pedidos de cestas emergenciais, Então, para essas cestas a gente precisa também, da colaboração de vocês, tanto para as famílias já assistidas, quanto para a montagem dessas cestas emergenciais e para a montagem das cestas de Natal. Não teremos esse ano, por conta das emergenciais, a montagem das tradicionais sacolinhas de Natal, mas teremos as cestas de Natal. Como que eu posso doar? Então, procura no Facebook ou no YouTube, tem um vídeo, e nesse vídeo tem todos os dados bancários para a doação, porque por conta da pandemia só estamos recebendo a doação em espécie e não em produto, ok? Posso doar quanto? Quanto quiser, quanto puder, quantas vezes puder. Toda ajuda é bem-vinda, ok? Então depois procure as informações tanto no Facebook como no YouTube. Então, muito obrigada novamente pela presença carinhosa de vocês aqui conosco. Fico imensamente feliz de estar aqui uma vez mais com todos vocês. Desejo profundamente que o Mestre Jesus, com seu amor complacente, seu olhar complacente, esteja aí com cada um de vocês, nos lugares onde vocês se encontram, no trabalho, em casa. Esse é o meu desejo profundo, que a paz de Jesus esteja com vocês. Grande beijo, muito obrigada.